Toda construção tem início pelo seu alicerce, a sua base, a sua fundação. E é isso que nós vamos ver para entender a origem dos livros do Allan Kardec, que tratam da codificação do espiritismo. É impossível começar a construir uma casa pelo telhado. Então, ninguém deve começar a estudar a filosofia espírita pela periferia. Não, vá ao alicerce, vá à base. E aí sim, com certeza, você erguerá uma construção sólida, algo que sirva de verdade para você colocar na tua vida, sem nenhum tipo de romance, sem nenhum tipo de ficção, só tratando da filosofia espírita e do seu lado experimental ou científico, como queiram, mas principalmente da prática mediúnica. E isso daí se dá lendo essas obras que nós vamos comentar aqui e agora. Bom, o primeiro deles, claro, Livro dos Espíritos, 1857. Só que este livro começou em 1856, na casa do seu Baldan, pelas mãos de duas mocinhas, uma de 14, uma de 16 anos, era uma menina mesmo, de verdade. Era pré-adolescente ou adolescente, como queira. E aí vai nascer, a partir de um monte de caderno que alguns amigos do Kardec entregaram para ele, e essas questões serão organizadas, sistematizadas por Kardec, vai submeter aos espíritos por meio dessas duas médiums meninas. É uma tarefa coletiva, é onde várias pessoas entraram em comunicação com muitos espíritos. Por quê? Porque o Kardec, como bom cientista, ele confirmava o que recebia de um espírito, perguntando a mesma coisa para outro espírito. Simples assim, não é? Bom, a primeira edição foi submetida à comparação por outros médicos franceses num total de mais de 10, ou seja, mais de 10 responderam o mesmo quesito. E a resposta, então, foi sintetizada num só quesito de resposta do Livro dos Espíritos. O Kardec vai fazer uma revisão daquela edição original que pula de 500 e poucas para mais de 1000 perguntas. E ele esgota, então, aqueles cadernos. É uma tarefa coletiva desde seu início. Não se esqueça, é uma obra fundamental. Quer entender a filosofia espiritualista? Leia o Livro dos Espíritos. Converse com pessoas sobre o Livro dos Espíritos. Debata essas ideias. Faça isso pela internet, faça em casa, faça na casa de amigos, faça em pequenos grupos de WhatsApp. Não importa. Faça. Bom, você acha que ele parou ali? Não. Ele escreveu um livro. As pessoas queriam saber como ele conseguiu. Então, ele escreveu um pequeno livro onde ele descrevia como foi a parte prática para que ele obtivesse como resultado o Livro dos Espíritos. Esse é um livro chamado Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas. Ele antecede o Livro dos Médiuns. E, ao ler Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, você terá condições de fazer o que o Kardec fez. Só não faz se não quiser, entendeu? O que é o Espiritismo foi o terceiro livro escrito, e aí, entenda bem, ele precisa de explicar para as pessoas como é que se dá a comunicação entre dois mundos, o material e o espiritual. É uma obra do Kardec, não só dos espíritos. É uma obra autoral dele. Por quê? Porque ele coloca a profissão dele como professor, que sempre foi,
ele coloca esse magistério a serviço daquele que nada conhece do Espiritismo. Com isso, ele dá os primeiros passos do que é o Espiritismo para aquele que nada sabe sobre o que é o Espiritismo. Tem obra até mais simples, com certeza tem. O Livro dos Médiuns, esse sim, um livro fundamental. Ao ler o Livro dos Espíritos e ler o Livro dos Médiuns, você fica não só sabendo o lado filosófico, mas também o lado prático, como Kardec conseguiu conversar com os espíritos. E aí está o Mapa da Mina. Este é um livro sobre as manifestações mediúnicas em geral, começando pelas manifestações físicas, passando para as manifestações inteligentes, que é a que nos interessa de perto. Não significa que as manifestações físicas não sejam importantes. Elas são tão importantes quanto. Mas para quem vai estudar, é bom que a gente comece pela inteligente. Porque eu posso perguntar e responder. Diferente de uma aparição luminosa, de um fenômeno de transporte, que nem sempre você consegue obter, e pior ainda, a entender se ser um QI acima da média, coisa que nós brasileiros estamos bem abaixo da média. Não é? Bom, o Livro dos Médiuns é um guia do que? Dos médiuns e daquelas pessoas que trabalham junto com os médiuns, que são chamados de evocadores. Por quê? O Espiritismo se baseia na conversa entre dois mundos. Então é preciso que eu estou aqui evocando, diga para os espíritos quem eu gostaria que agora estivesse aqui. Se estiver disponível, ótimo, ele vai se comunicar. Se não estiver disponível, outro espírito poderá dar a mensagem e até nos dizer que aquele camarada que eu estou evocando já reencarnou, coisa que eu vale. É ainda hoje o melhor e único manual confiável na formação do médium. Se você está num centro espírita, você está se formando médium e ainda não leu o Livro dos Médiuns, você está sendo traído pelo teu dirigente. Acorda! Sem este livro, você não sabe nada de prática espírita. Entendeu? Bom, ele escreveu um outro livro voltado para o leigo. Esse sim deveria ser o livro inicial de todo mundo. Chegou no Centro Espírita, já ganha esse livro de presente. O Espiritismo, em sua expressão mais simples, vai conhecer o básico do básico. É aí que está. Em 1862, Kardec lançou esse livro para que aquele pessoal que batia na porta dele perguntando como é que é, o que é isso, ele já respondeu de a forma mais inteligente do mundo. Escreveu um livro, publicou e soltou na mão de todo mundo. Basta ler e entender o que é esse tal de espiritismo. Bom, ele escreveu também uma obra, essa é pequena, tá? É chamado Resumo das Leis dos Fenômenos Espíritos. Na verdade, é para quem não tem nenhuma noção do espiritismo e aí quer entender como esse negócio funciona. Ela é mais voltada assim, para padre, para pastor, para budista, que é monge, quer falar do que não entende, aí você dá esse livro para o camarada começar a ter uma noção básica. Não ficar chamando espiritismo de macumba, não tem nada de errado. Desculpem, a macumba, mas cada uma coisa tem seu nome próprio. Vamos chamá-la pelo nome certo. Pelo menos isso. Já que o cara não entende nada, não devia nem te falar, né? Pois bem, uma grande obra de Kardec, ela é polêmica. Por quê? Porque ela é uma obra que Kardec vai pensar do Novo Testamento, ideias de Jesus de Nazaré. E ali ele vai colocar moralmente para os espíritas se reformarem intimamente.
É diferente do católico e do protestante, que pega para o outro tomar vergonha na cara. Não. O Espiritismo ele prega para que você, eu, o espírita, tome vergonha na cara e faça a reforma íntima moral. Baseada em quê? No Evangelho de Jesus de Nazaré, segundo o Espiritismo. Pois bem, é uma interessante maneira de estudar, porque ele coloca o texto bíblico em confronto com as instruções dadas pelos Espíritos a respeito daquilo. Então, uma visão mais ampla, uma visão mais elevada do ponto de vista moral, os Espíritos vão comentar aquilo que Jesus disse há 2000 anos atrás, trazendo para os dias mais atuais, 1864. Entenderam? Ele escreve também o céu e o inferno. Aí ele detona com as penas eternas. As penas eternas, aquele negócio do todo, na eternidade no céu, na eternidade no inferno, morre para o espírita e continua falando céu, continua falando inferno, mesmo sabendo que não existe. Mas a gente é assim mesmo. Aí, em 65, então, ele lança esse livro, que é fundamental para que você possa melhorar o seu entendimento a respeito de cenas futuras, de reencarnação, o que acontece com a situação real de cada pessoa logo após a sua morte. Isto daí, os próprios espíritos vão comentar. Ele faz uma viagem em 1862. Sai da França, vai à Bélgica e não se volta. E ele visita muitos centros espíritas novos. Por quê? Não se esqueça que 67 são 10 anos depois do Livro dos Espíritos. 62 são só 7 anos. Então, o Espiritismo está nascendo, ele visita os centros e ele começa a criar certas instruções sobre a formação de grupos, sociedades espíritas. São os centros espíritas. Eu acho que bem poucos dirigentes espíritas no Brasil leram esse livro a saber o que deveriam de fazer nos centros espíritas. Não leram, não fazem, fazem aquilo que o padre ensinou, aquilo que o pastor ensinou, bota santo no altar do centro espírita, ou fica fazendo um monte de restrições, não pode usar saia comprida, não pode usar isso, não pode usar aquilo, tudo besteira. É melhor você pegar esse livro, ler esse livro e preparar para ser um bom diretor de centro espírita. No mínimo isso. Outro livro lançado, um pequeno, ainda um tipo opúsculo, né? É uma coletânea que ele fez na Revista Espírita. Ele pegou alguns artigos já publicados na Revista Espírita e escreveu Caractere da Revelação Espírita. Depois ele pegou isto e vai incluir num outro livro, em A Gênese. Este, sim, é um livro fundamental, tanto quanto aqueles 3 primeiros. O Evangelho, o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos e a Gênese. Eu acrescentaria o Céu e o Inferno? Sim, eu acrescentaria. Mas esse aqui é bem mais importante do que o Céu e o Inferno. Por quê? Porque aí tem 3 visões distintas colocadas por Kardec de forma super inteligente. A visão bíblica de Moisés, a Gênese mosaica, a visão científica, a geologia, a antropologia e a visão dos espíritos sobre a mesma coisa. Aí você começa a ter discernimento de como o espírita deve encarar essa conversa de como nasceu o universo, como nasceu a Terra, como nasceu o homem. Entendeu? Bom, ele também escreveu um livro, em 68, chamado Obsessão. Na prática, ele junta um monte de coisa da Revista Espírita, porque a Revista Espírita é mensal. São 12 anos de revista. Ele junta um monte de coisas publicadas
escreve um livro somente sobre obsessão. Você vai encontrar grandes obsidiados entre os diretores das casas espíritas, todo mundo fascinado, picado pela mosca do orgulho, a vaidade. E aí você vai ver cada abobrinha terrível. Mas somos pessoas humanas. E assim a gente aprende. Lendo este livro, a gente pode ajudar os nossos dirigentes a, no mínimo, se livrarem das suas obsessões. E, é claro, ajudar o próximo que bate às portas do centro, pedindo ajuda nesse aspecto também. A Revista Espírita, como eu já disse anteriormente, foi publicada durante 12 anos, mês a mês. O camarada lá no Rio de Janeiro mandava uma carta para Kardec, Kardec publicava a carta e respondia à carta. Então, tem carta de gente da Bahia, tem carta de gente do Rio de Janeiro. Kardec falou com o mundo todo em 1857 até 58, até 1869, quando ele morreu. Essa revista é tão importante como todos os livros do Kardec. Faça uma coletânea delas e estude, porque muitas das respostas você vai encontrar. Por exemplo, eu fui fazer uma palestra sobre sexo e espírito e descobri que, a respeito da homossexualidade, o Kardec fala disso lá em 1864, 65, e ele trata isso aí de uma maneira mais simples do mundo. O espírito ainda se acha naquele sexo que nasceu nas anteriores. Ponto final. Não tem mais nada a ser dito a respeito disso. Não interessa ao espiritismo. É só a agenda dos outros sendo imposta ao espiritismo. Deveria de ser o consolador. Bom, em 69, já no fim da vida, ele não sabia que ia morrer. Em maio de 69, Kardec organiza um código racional de obra. E todo centro espírita deveria de ter essa biblioteca, esses livros que obrigatoriamente fazem parte da doutrina dos espíritos, para que pelo menos trabalhadores da casa soubessem um pouquinho desse alicerce do espiritismo. Porque o cara fica lendo Emmanuel, André Luiz e acha que isso é espiritismo. Pô. Não é. É romance. Tem muito a ver com o espiritismo? Tem. Tem. Mas é um romance, não esqueça disso. O Emmanuel, esse espírito maravilhoso, quando escreveu Paulo Estevam, ele escreveu Paulo Estevam para nos emocionar, para nos levar a acreditar na reencarnação, para nos levar a acreditar no amor ao próximo. É disso que o Emmanuel estava fazendo, só que de forma romancesca. E aí, como é um romance, você deixa a doutrina dura, o livro dos Espíritos, pergunta e resposta, para ser algo delicioso de se ler. Então, é para ler romance? É sim, senhor. Pô. A diferença é que não se aprende espiritismo com romance. Essa é a diferença. Entendeu? Leia, leia. A série do André Luiz, maravilhosa. Mas, pô, é um absurdo você imaginar que o espírito precisa de ônibus para se locomover, cara. É romance, é ficção. Tem tudo. Tire daí o lado moral, porra. Ah, não fique inventando chifre na cabeça de cavalo. Entendeu? Ó, depois que Kardec morreu, ele escreveu Obras Póstumas. Ah, escreveu? Escreveu sim. Ele deixou um monte de papel em cima da mesa. A esposa dele, Dona Amélia, que era uma parceira incrível, juntou tudo isso, organizou tudo isso, e aí sim nasceu esse livro, em 1890. 11 anos depois, Kardec já tinha partido deste mundo para o mundo espiritual. Então, um resumo. Allan Kardec sistematizou, publicou 15 livros básicos para se entender a doutrina dos espíritos. O certo é que 2 deles são fundamentais. Se você não leu, vai ler, rapaz.
esse vídeo é para te incentivar a ler. E eu estou te incentivando a começar pelo Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. Você que já é espírita, se você não é espírita, comece por aquele livro para leigo, e não por esses dois aí. Mas se você é espírita, você lendo esses dois, é a hora de, ao ler tudo, você já sabendo os pés na filosofia, na prática, é hora de conversar, é hora de debater, de dialogar sobre esses livros lá no centro, no seu grupo de zap, não importa. É aí que você vai fazer o tal do estudo. Começa pela leitura e termina no diálogo com os outros. É isso.